Me perdoe se por acaso esse vídeo ficar um pouquinho mais longo do que o de costume, mas eu tenho umas coisas muito importantes para falar, porque eu me sinto impressionado com a obstinação do mal. A obstinação das pessoas que praticam o mal é uma coisa que tem me deixado muito impressionado ultimamente, mesmo porque, diante de tudo isso, Deus tem demonstrado muita paciência em estender as mãos para estas pessoas, para chamá-las ao arrependimento. Então eu vou começar falando no livro de Amós, no capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz assim: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Esta passagem no livro de Amós, ela mostra Deus falando de forma irônica, chamando as pessoas que para o culto que eles faziam em lugares próprios para isso, que era Gilgal, Betel, Berseba, que eram os lugares de antigo culto dos judeus, que eles se reuniam naqueles lugares para buscar a Deus. Mas com o tempo, com o passar do tempo, aqueles lugares se transformaram em antros de idolatria e de maldade, e tudo que se fazia ali era coisa que Deus aborrecia e que odiava. Quem ler o livro de Amós vai ver o ódio que Deus sentia quando eles se reuniam naqueles lugares, porque não era para fazer o culto que eles deveriam fazer para Deus, e eles estavam mergulhados em idolatria. Então, o que me impressiona aqui é que, ao ver o Brasil hoje mergulhado numa profunda crise de corrupção, a gente vê assim, como é que as pessoas que ainda acreditam naqueles que foram julgados, naqueles que foram condenados, naqueles que estão na cadeia, ainda eles acreditam que essas pessoas ainda podem de alguma maneira fazer alguma coisa por eles. Por outro lado, essas pessoas malignas, perversas, que destruíram o dinheiro do país, que destruíram com o bem da nação, eles ainda se acham no direito de achar que são eles as pessoas que podem fazer do Brasil um lugar melhor, quando um miserável, uma pessoa como se fosse um mendigo, um maltrapilho, fedorento, comendo lixo na rua e dizendo assim: não, eu estou vivendo o melhor da minha vida. Aí você pergunta assim: como é que uma pessoa tem a capacidade de enganar-se a si mesmo e chamar, por exemplo, Cuba e Venezuela de democracias? Aí eu cheguei à conclusão seguinte, que eles não são idiotas, eles não são cegos, eles simplesmente é a obstinação do pecado, é o desejo maligno e perverso que existe no coração deles de continuarem fazendo essas coisas ruins, porque eles são os verdadeiros beneficiários disso aí. São eles que são beneficiados com isso. Por isso que interessa a eles continuar dizendo que era assim, aquela política maligna que faziam continua sendo a melhor coisa para eles, porque favorecia eles. E agora, quando nós vemos esta maldade, essa perversidade também dentro do seio da igreja, a gente fica pensando assim: para onde correr? Porque, olha bem, nós temos na igreja e nos lugares de culto o nosso refúgio maior, o lugar onde nós buscamos a Deus, o lugar onde nós temos esperança, porque a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança está em Deus, nas promessas que Ele nos fez. Nós estamos na igreja porque acreditamos naquilo que a Bíblia disse. E está dizendo de que o Senhor nos prometeu a vida eterna. Não estamos ali por outra razão, não.
O único motivo que nos faz ir a esses lugares é a presença de Deus. Mas esses lugares, como no passado, se tornou antros de idolatria, lugares onde nada que se faz ali se aproveita. Então, quando a gente olha Deus dizendo assim, vinde a Betel e transgredi, Ele está assim, venham para cá, venham transgredir. Nesse lugar que eu separei para ser culto a mim, venham aqui e transgridam, façam todas as suas coisas malignas nesse lugar, vinde aqui. Primeiro ele faz esse convite, chamando para as pessoas, vinde a Betel. Betel era um lugar chamado Casa de Deus. Betel era a casa de Deus, era conhecida por todos os profetas como a casa de Deus, todos eles conheciam isso. Mas ele diz assim, então vinde a Betel e transgredi. E ele está chamando para transgredir? Não. Ele está, na realidade, ironizando com eles. Mas no capítulo seguinte, no capítulo 5, ele diz assim, porque assim diz o Senhor à casa de Israel. Agora ele está falando sério, ele não está ironizando. Buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro e Betel será desfeita em nada. Então esses lugares de culto chamados, os mais comuns são Betel, Gilgal e Berseba, eles eram lugares onde a princípio se reuniam para oferecer sacrifícios a Deus e ter comunhão com Deus. Era um lugar onde as pessoas caminhavam longas distâncias para chegar ali para oferecer culto a Deus. Mas num determinado tempo, todos aqueles lugares se transformaram em lugares de idolatria, de imoralidade e de tudo aquilo que Deus detestava. Então agora ele está falando sério. Não venhais a Gilgal, não busqueis a Betel, não venhais a Berseba. Porque Betel, esses lugares, Betel será desfeita em nada. Agora é interessante, existe um outro nome para Betel, que era a casa de Deus, e com o passar do tempo começaram a chamar Betel de Bet-Aven. O que significa isso? Significa casa de nada, porque ele diz assim, e Betel será desfeita em nada. Então os profetas de Deus, quando se levantaram para falar contra aquela situação horrorosa, aquela situação terrível, eles começaram a chamar Betel de Bet-Aven. Quer dizer, casa de nada. Aquilo que antes era a casa de Deus, agora os profetas chamam abertamente de casa de nada, casa de coisa nenhuma, porque não é a casa de Deus. Então eu vejo uma obstinação que a gente prega, ensina, mostra e parece que as pessoas ficam cada dia pior. Já me disse um pastor, uma pessoa de idade, que muitas vezes você está conversando com uma pessoa e dando um conselho, e ela está ali calada, te escutando, e você aconselha, e você fica todo animado, pensando que a pessoa está recebendo o seu conselho, daí quando ela sai dali, ela faz coisas muito piores. É isso que está acontecendo com as pessoas. Aquelas pessoas obstinadas, eles têm a tendência de ficar ainda pior depois que ouvem a palavra de Deus. Parece que elas ficam piores. Eu tenho observado, parece que as pessoas que se recusam na sua obstinação a continuar no caminho mau, elas continuam piorando cada vez mais. É impressionante, é impressionante. E por isso que o livro de Apocalipse termina com essas palavras, é no último capítulo de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 11, diz assim, quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, e quem é santo, seja santificado ainda, e aquilo que é injusto, que se torne cada vez mais justo. Enfim, eu me atrapalhei um pouco aqui na leitura deste versículo, mas ele diz, aquele que pratica o mal, fique cada vez pior, continue na sua maldade, acelere a sua condenação, né? Que fique cada vez pior, porque eles ficam cada vez pior.
A gente vê as pessoas, elas estão cada vez piores, cada vez cometendo coisas mais ruins. Então quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é justo, que faça justiça ainda. Mas que não aceite essa coisa, porque a questão de querer e poder são diferentes. Com Deus é assim, você pode não poder, você não tem condições de ser uma pessoa boa, mas você precisa querer. O querer está em nós e o poder está em Deus. Então as pessoas que permanecem fazendo o mal a cada dia e transformando, acumulando juízo sobre suas vidas, é porque elas decidiram que querem essa situação. Portanto, faça o que a palavra de Deus está dizendo, que Deus está falando sério. Não venhais a Gilgal, não busqueis a Beceba nem a Betel. Buscai-me e vivei. Você não precisa caminhar longas distâncias, subir montanhas, subir morro, descer morro, para ir achar um lugar para adorar a Deus. Busque a Deus em espírito e em verdade, aonde quer que você esteja, e você o encontrará. A Bíblia diz, buscai-me e vivei. Não busqueis a Betel. Não busqueis a Beceba, não vá a esses lugares onde está cheio de idolatria e de coisa abominável. Não se contamine. Você pode se considerar o pior ser humano da face da terra. Para Deus você é valioso. Você é precioso, você só precisa querer. Existe disposição de Deus para te ajudar, para te socorrer, para te libertar, para garantir a tua salvação e a tua vida eterna. A tua esperança é Jesus Cristo, a nossa esperança está em Cristo e na sua palavra. Você não pode nada, é verdade, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas se você quiser decidir no seu coração, Deus te fará uma pessoa melhor a cada dia. Porque aquilo que é ruim sempre pode piorar, mas aquilo que é bom, sempre existe uma possibilidade dele melhorar ainda mais. Que Deus te abençoe, quebrante o teu coração e abra teus olhos para esta verdade. Amém.